Olá, oitavo ano. Agora a gente vai fazer a correção da folhinha de atividades que eu tinha passado para vocês, tá bom? Oi, pessoal. Então, aqui na folhinha que eu passei para vocês, na primeira questão, diz assim: um empresário aplicou R$ 20.000 durante 90 dias em uma aplicação a juros simples com uma taxa de 6% ao mês. Qual valor o empresário recebeu ao final dessa aplicação? Toda vez a gente tem que ver o que o enunciado está fornecendo a gente. O que ele está fornecendo? O capital, porque ele aplicou R$ 20.000. Então, é o capital, R$ 20.000. Durante quanto tempo? 90 dias. Então, o T, que é o tempo, 90 dias. Com uma taxa de 6% ao mês. Então, a taxa de 6% ao mês. Qual o valor o empresário recebeu ao final dessa aplicação? Ele quer saber o quê? O montante. Quanto que ele vai receber no final? Então, eu botei uma interrogaçãozinho. Outra coisa que a gente tem que fazer é vincular a taxa e o tempo. Então, vincular o T e o I. A taxa está ao mês e o tempo está em dias. Só que o tempo está dizendo assim, 90 dias. Um mês tem 30 dias. Então, quanto que vai corresponder aqui 90 dias? 3 meses, né? Então, a gente vai substituir o tempo por 3 meses. E a taxa? 6% ao mês, eu posso usar em decimal ou em fração na hora de substituir na fórmula. Quais as fórmulas que a gente conhece? A dos juros, que é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, e a do montante, que é o capital mais os juros. Eu não posso calcular direto o montante aqui, por quê? Porque eu ainda não tenho juros. Então, eu vou calcular primeiro os juros. Eu substituo o valor do capital, da taxa e do tempo. Deu quanto? R$ 3.600 os juros. Eu vou substituir esse valor que eu encontrei dos juros aqui na fórmula do montante. Então, 20.000 mais 3.600, o montante final, que é o que ele ganhou na aplicação, R$ 23.600. Segunda questão. No condomínio onde Sandro reside, a conta de água deve ser paga até o 5º dia útil de cada mês. Para pagamentos após o vencimento, é cobrado juros de 0,3% ao dia de atraso. Se a conta de Sandro for de R$ 580 e ele pagar essa conta com metade de um mês de atraso, qual será o valor pago? Então, quais as informações que eu tenho? O valor da conta, né, que é de R$ 580, que corresponde ao quê? O capital. O tempo que ele falou o quê? Foi paga com metade de um mês de atraso. Então, 30 dividido por 2, 15 dias. Então, o tempo, 15 dias. A taxa por atraso é o quê? 0,3% ao dia. Então, corresponde a 0,3% ao dia. Já tem o valor da taxa. E o que ele quer saber? Qual será o valor pago? Então, ele quer saber o montante também, certo? O mesmo caso lá de cima. E eu tenho o valor do capital, mas eu não tenho dos juros. Então, primeiro eu vou calcular os juros para depois saber o valor do montante. Então, aqui eu já estou recebendo o tempo em dias e a taxa em dias. É só substituir na fórmula. Eu posso usar tanto decimal quanto em fração. Então, o 580, que é o capital, a taxa e o tempo. Achei o valor dos juros de 26,10. Aí eu substituo o valor dos juros na fórmula do montante e vou encontrar o valor do montante, que é de R$ 606,10. Terceira questão. Robert e Maristela vão se casar e adquirir um apartamento novo, no valor de R$ 100.000, que será quitado em um único pagamento no dia do casamento, 6 meses após a compra. Considerando que a taxa aplicada é de 18% ao ano, no sistema de juros simples, quanto eles irão pagar de juros nessa transação? O valor do capital é o valor do apartamento, que é de 100.000.
O tempo que eles vão pagar, demorar para pagar, é de 6 meses, que já forneceu aqui no exercício. A taxa de 18% ao ano. E quer saber o quê? Quanto eles irão pagar de juros. Então, quer saber os juros. Coloquei uma interrogaçãozinho aqui. Eu tenho que vincular o tempo e a taxa. O tempo está em meses, a taxa está ao ano. Eu posso dividir a taxa por 12, porque um ano tem 12 meses, então transformei a taxa para mensal. Então, deu 1,5% ao mês. Substituo os valores na fórmula, lembrando que a taxa eu tenho que transformar em decimal ou em fração para calcular. Então, os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros vai ser igual a R$9.000. Agora a quarta questão. Um capital de R$600 aplicado à taxa de juros simples de 30% ao ano gerou um montante de R$1.320 depois de certo tempo. O tempo de aplicação foi de... Eu pedi para demonstrar o raciocínio porque não é só marcar a questão não, eu queria ver como que vocês resolveram, tá bom? Então, o enunciado forneceu o capital, que é de R$600, a taxa, que é de 30% ao ano, e o valor do montante, e quer saber o tempo de aplicação. Coloquei uma interrogação aqui. Existem essas duas fórmulas que a gente já conhece dos juros simples, né? Então, o primeiro passo, eu posso achar o tempo como? Na fórmula dos juros, né? Mas eu não tenho ainda o valor dos juros para substituir aqui na fórmula. Então, primeiro eu vou achar os juros, já que eu tenho um montante. Então, o montante é igual ao capital mais os juros. O montante é de 1.320 e o capital é de 600. Eu vou substituir na fórmula e o valor dos juros é de R$720. Eu vou pegar esse valor que eu encontrei aqui e vou substituir na fórmula dos juros. E eu vou ter apenas como variável o t, que é o tempo. Então, 720 é igual a 600 vezes 30 centésimos vezes o tempo. Corto os dois zeros, 6 vezes 30, 180. Esse 180 está desse lado aqui multiplicando. Ele vai passar para lá dividindo. Então, o tempo é igual a 720 dividido por 180. O tempo é igual a 4 anos. Esse foi o tempo de aplicação. É isso aí, pessoal. Bons estudos.